Bom dia, queridos alunos. Continuando aqui, essa é a nossa segunda aula do terceiro ano do ensino médio, Introdução à Química Orgânica. Continuando aí de onde paramos na aula passada, simplificação de fórmulas estruturais. Como vimos, de acordo com o terceiro postulado de Kekulé, os átomos de carbono são capazes de formar cadeias, às vezes muito longas. Por essa razão, é comum simplificarmos a fórmula estrutural dos compostos orgânicos, condensando algumas ligações. Veja a seguir alguns exemplos de simplificação da fórmula estrutural. Simplificação da fórmula do pentan-1-ol, C5H11OH. Pessoal, nós não vimos isso ainda, tá? Isso aqui é uma função orgânica de álcool, né? Nós ainda não chegamos lá. Nós só estamos pincelando aqui esse assunto para que vocês não estranhem a maneira como será escrito mais para frente. Então, vocês podem já se habituando a isso aqui, tá bom? Então, tem aqui a cadeia carbônica normal, a função orgânica, e eu completei tudo aqui com hidrogênios, tá? Eu posso escrever também dessa forma compactada, condensada. Já coloco um carbono e a quantidade de hidrogênios, sem precisar fazer aquele tanto de ligações. Ou ainda posso resumir assim, ó, junto com o carbono mesmo, ou ainda dessa maneira aqui na frente. Simplificação da fórmula do ácido propanóico, C3H6O2. Então, tem aqui a função orgânica aqui na frente, os 3 carbonos e completei as ligações com o hidrogênio. Posso fazer também dessa forma, junto todos os hidrogênios aqui no carbono e a função orgânica eu deixo aqui de fora. Ou ainda dessa maneira aqui. Simplificação do 3-metilciclobuteno, C5H8. Notem aqui, ciclo, né, porque forma um ciclo, e buteno, porque são 4. Então, notem aqui o metil, a função orgânica aqui, a ramificação na verdade, e aqui eu completei com os outros hidrogênios. Posso fazer também dessa maneira, ou ainda apenas assim. Note que na simplificação da fórmula dos compostos cíclicos, cada vértice da figura geométrica representa um átomo de carbono. Voltando aqui para vocês verem, aqui em cada vértice, ó, representa, é como se tivesse um carbonozinho aqui, ó, em cada vértice deste aqui. As ligações entre carbono e hidrogênio não precisam ser representadas, pois fica implícito que todas as ligações que estão faltando, o carbono faz 4, né, estão sendo feitas com o hidrogênio. As ligações do carbono com outros elementos devem ser representadas. Simplificação do antraceno, C14H10. Eu tenho aqui o antraceno. Eu posso escrever dessa maneira aqui, né? Essa cadeia de ressonância aqui, ou ainda dessa forma aqui na frente. O antraceno possui 3 anéis ou núcleos aromáticos. Cada um é formado por um ciclo plano com 6 átomos de carbono que estabelecem entre si ligações ressonantes, intermediárias entre a simples e a dupla. Ressonância. Vamos falar então da chamada ressonância. Em algumas moléculas, os elétrons da ligação dupla mudam constantemente de lugar, sem que a posição dos átomos na molécula se modifique. Esse fenômeno é conhecido por ressonância. Então eu tenho ligações duplas que vão se alternando assim, ó. Elas se alternam, ora ela está no carbono 1, ora no carbono 2 e assim sucessivamente. As moléculas que sofrem ressonância podem ser representadas por 2 ou mais fórmulas estruturais ou eletrônicas diferentes, denominadas fórmulas canônicas. A molécula de benzeno é formada por um núcleo aromático e pode ser representada por uma das seguintes fórmulas estruturais.
Bom, temos aqui o benzeno. Benzeno. Nenhuma das fórmulas canônicas do benzeno ou de qualquer outra molécula que sofra ressonância tem existência física real. Experimentalmente, verifica-se que a distância entre dois átomos de carbono que estabelecem uma ligação covalente é maior na ligação simples e menor na ligação dupla, como mostra aí o quadro abaixo. Porém, na molécula de benzeno, todas as ligações entre os átomos de carbono possuem o mesmo comprimento e seu valor é intermediário entre o comprimento da ligação simples e da ligação dupla. Voltando aqui só um pouquinho para a gente ler o quadrinho aqui, ó. O termo aromático foi utilizado pela primeira vez na literatura em 1855 pelo químico alemão Wilhelm von Hofmann, 1818-1892, em referência a um grupo de substâncias isoladas a partir do carvão, caracterizados por exalar um forte odor. Mais tarde, percebeu-se que muitas dessas substâncias tinham em comum a presença do anel benzênico em sua estrutura. Assim, o termo aromático passou a ser usado para designar os compostos derivados do benzeno. Vamos olhar aqui o quadrinho, né? O tipo de ligação simples, uma ligação simples saturada entre carbonos aqui. Comprimento da ligação 0,154 nanômetros, e aqui entre carbonos do benzeno 0,139, e uma ligação dupla entre carbonos 0,134 nanômetros. O benzeno é um exemplo clássico de molécula que sofre ressonância. Entretanto, há diversos outros compostos orgânicos, derivados ou não do benzeno, cujas moléculas também sofrem esse fenômeno. Assim, a representação mais próxima do real para a molécula de benzeno é uma média das estruturas da ressonância ou um híbrido de ressonância, como mostramos abaixo. Por isso que a gente costuma fazer lá, né, os 6 carbonos planos e um anel no centro. Por isso que nós representamos aí o benzeno dessa maneira. Modelo de bolas e varetas da molécula de benzeno aqui em cima. É uma gracinha, né, gente? É muito bonitinho esses modelos aqui, né? A escola deveria comprar para a gente utilizar. Ele é um monta-monta legal pra caramba. Lá na UFO a gente usava bastante. Modelo de bolas e varetas da molécula de benzeno. Esse modelo da molécula de benzeno foi proposto por Kekulé para explicar o conceito de cadeia de anéis para os seus alunos. O benzeno C6H6 é um líquido incolor, inflamável e altamente tóxico por ingestão, inalação e absorção através da pele. É utilizado na fabricação de diversos compostos como solventes, inseticidas, fumigantes, removedores de tinta, etc. Atualmente, a IUPAC recomenda que se utilize uma das formas de ressonância para representar a molécula de benzeno e seus derivados, evitando representar tais compostos pelo seu híbrido de ressonância. Temos aqui um exemplo resolvido de exercício. 1. Identifique quantos átomos de hidrogênio estão faltando para completar as ligações nos compostos a seguir. Bom, muito prático, muito simples, né, pessoal? Aqui na letra A, ó, você pode ver o carbono faz 4 ligações. Então tem o carbono, esse primeiro carbono está se ligando a esse. Então, ele já fez uma. Faltam 3 ligações para que ele complete as 4, né? Então vocês vão completar aqui com hidrogênio. Esse carbono aqui é um carbono que está sendo ligado a 1, 2, 3 carbonos, é um carbono terciário. Portanto, ele já fez 3 ligações, falta apenas um hidrogênio aqui para que ele complete as 4. Esse aqui é a mesma situação do primeiro, ele já fez uma ligação, faltam 3. Esse carbono é um carbono secundário, então ele faz ligação com 2 outros carbonos,
faltam 2 hidrogênios para que ele complete as 4 ligações. Esse carbono aqui é um carbono secundário também, ele faz ligações com 2 carbonos, né? Mais uma ligação com o nitrogênio. Então falta apenas um hidrogênio para que ele complete as 4 ligações. E aqui tem um carbono na função, né, já que ele faz uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio e uma ligação entre carbono, completando as suas 4 ligações. Então aqui a letra A tem aqui a quantidade de hidrogênios faltantes, assim como nós descrevemos ali no exercício. Voltando aqui, temos um ciclo aqui, mas não entre carbonos, tem um nitrogênio aqui no meio, né? E a gente vai completar essas ligações com hidrogênios. Nesse primeiro aqui, se a gente observar, ó, o carbono fez uma ligação dupla, ou seja, 2 ligações aqui e uma com outro carbono. Falta apenas um hidrogênio. Aqui temos um carbono secundário que faz uma ligação simples com 2 carbonos. Então faltam 2 hidrogênios para que complete as suas 4 ligações. Nesse outro caso aqui, mais 2 hidrogênios que faltam para interar 4 ligações. Esse nitrogênio faz 3 e já se ligou com um carbono aqui, com outro carbono para trás. Falta apenas uma ligação com o hidrogênio. Esse carbono se ligou com um oxigênio, um nitrogênio e outro carbono, faltando apenas um hidrogênio para completar as 4. O oxigênio, sabemos que ele faz 2 ligações, ele fez só uma aqui com o carbono, então falta apenas um hidrogênio para que ele complete essas ligações. E por fim, este carbono aqui, que fez 2 ligações, é uma dupla com outro carbono e uma ligação simples com outro carbono, faltando apenas um hidrogênio para que ele complete as 4 ligações. Na letra C, seguindo aqui o mesmo princípio, né? Temos o cloro, carbono ligado com o cloro, com outro carbono e com outro. Portanto, o carbono fez 3 ligações, faltando apenas um hidrogênio para que ele complete. Esse outro carbono aqui, faltam 3 ligações de hidrogênio e assim sucessivamente, como no exemplo na resposta aqui do lado. Faltam 9 átomos de hidrogênio e a resposta está aqui. Agora eu convido todos vocês a fazerem esses outros exercícios aqui. Eu vou dar visto em sala de aula para que vocês possam treinar a completar aí essas estruturas, essas ligações com os hidrogênios faltantes. O exercício vai até o número 10. Pessoal, então vamos começar aqui com a classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas. Classificação de carbonos e de cadeias carbônicas. O modo como as cadeias carbônicas estão estruturadas pode explicar muitas propriedades físicas e químicas dos compostos orgânicos. Por isso, é importante conhecer os diferentes tipos de cada cadeia carbônica e entender a forma como são classificadas. Antes, porém, vamos classificar os átomos de carbonos que as formam. Nós já tivemos uma pequena pincelada a respeito desse assunto ali, né? Classificação de carbonos. Classificação de determinado átomo de carbono em uma cadeia carbônica apresenta como único critério o número de carbonos que estão diretamente ligados a ele. Assim, temos um carbono primário quando ele liga-se a apenas um outro carbono. Então, imagina você sendo um carbono, você dá apenas um bracinho, uma mãozinha, um dedinho para o outro carbono, que é a outra pessoa. Então temos uma ligação de carbono com carbono, essa aí é o tipo de carbono primário, que se liga a apenas outro carbono. Então, como está aqui no exemplo, ó, o carbono primário, pois ele se liga a apenas outro carbono. E aqui mais um carbono primário que se liga a apenas outro carbono. Ligação de hidrogênio faz parte? Não, não faz parte. Só ligações entre carbonos. Carbono secundário. É o átomo de carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono, como mostra os exemplos a seguir.
E aqui temos um carbono primário, pois este aqui só está ligado a um outro carbono. Esse carbono do meio é um carbono secundário, porque ele está dando a mãozinha para 2 carbonos. Então tem um carbono, né, desse lado direito e um carbono do lado esquerdo. Portanto, é um carbono secundário. Aqui no caso, todos são secundários, porque formam um ciclo, né? Então todos os carbonos serão secundários. Carbono terciário. Temos aqui na molécula, mais uma vez, né, um carbono primário, depois um carbono terciário. Notem que ele está se ligando a um carbono aqui do lado direito, mais um carbono do lado esquerdo e abaixo mais um carbono. Então ele se liga a 3 carbonos. Então é um carbono terciário. Aqui outro exemplo de carbono terciário é aqui quando este carbono aqui está se ligando a um carbono para cá no ciclo, né? E outro carbono para a direita, mais um carbono aqui para a esquerda. Então este carbono aqui está se ligando a 1, 2, 3 átomos de carbono. É um carbono terciário. Carbono quaternário, para terminar, são os carbonos que estão ligados a 4 outros átomos de carbono. Vamos ver um exemplo disso aqui. Temos nessa molécula um carbono primário. Aqui no meio temos um carbono quaternário. Notem aqui, ó, que este carbono central está ligado a um carbono para cima, um para a direita, um para a esquerda e um carbono para baixo, sendo um carbono quaternário. Nessa outra molécula temos aqui um carbono secundário ligado a 2 carbonos. Esse outro carbono é secundário, também ligado a 2. Esse outro carbono, da mesma maneira, secundário, ligado a 2 carbonos. Este, por sua vez, também secundário, ligado a 2. E esse aqui, central, é um carbono quaternário, mais uma vez. Notem que ele está ligado a um carbono aqui para baixo, um para a direita, um para a esquerda e um para cima. Portanto, esse é o carbono quaternário. Vamos voltar aqui um pouquinho, a gente lê esse quadrinho aqui em cima. Na molécula de metano, CH4, o carbono não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. Portanto, a rigor, ele não pode ser classificado segundo esse critério. Molécula de metano. No quadrinho de baixo, lembre-se sempre de que nessa classificação estamos considerando apenas a cadeia carbônica e não o composto orgânico em si. Mais para baixo aqui, os quadros a seguir apresentam a classificação das cadeias carbônicas. Abertas ou acíclicas possuem no mínimo 2 extremidades. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, então, dependendo do tipo de ligação entre os carbonos, ela vai ser simples, dupla ou tripla. Saturadas possuem apenas ligações simples entre carbonos. Pessoal, sempre entre carbonos, tá? Então, as ligações simples entre carbonos serão ligações saturadas. Insaturadas possuem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Quanto à presença do heteroátomo, heteroátomo é um átomo diferente de carbono na molécula. Elas podem ser homogêneas, não possuírem heteroátomo. Olha só, a cadeia principal aqui, no caso, ó, não possui heteroátomo, apenas carbonos. Ou a cadeia principal, tá aqui, possui um heteroátomo. Ó, notem só que tem um oxigênio, um intruso aqui no meio da cadeia principal. Esse aqui é o heteroátomo. Quanto à classificação dos carbonos primário, secundário, terciário, quaternário, como nós acabamos de ver, né? Normais, cadeias normais, que são retas, ou cadeias ramificadas. Elas são retas e possuem ramificações, possuem extensões aqui. Vamos descer mais um pouquinho o quadro aqui e nós teremos as ligações aromáticas. Possuem pelo menos um núcleo aromático. Quanto ao número de núcleos aromáticos ou de anéis de benzeno, mononucleares, quando possuem apenas um núcleo aromático, ou polinucleares, quando possuem mais de um núcleo aromático. Quanto à disposição dos núcleos aromáticos, isolados e polinucleares,
os núcleos aromáticos não possuem átomos de carbono comuns. Então, é isso aqui que acontece nesses isolados ou polinucleares. Condensados e polinucleares. Os núcleos aromáticos possuem átomos de carbono em comum. Notem que eles estão aqui compartilhando esse carbono aqui e esse carbono. Então, eles possuem carbonos em comum, diferente daqui, que esses núcleos aromáticos não possuem carbono em comum. Não estão compartilhando carbonos na parede do anel aromático. Vou descer aqui ainda mais um pouquinho. Acíclicas, cadeias fechadas que não possuem núcleo aromático. Quanto ao tipo de ligação entre carbonos, simples, dupla ou tripla. Saturadas, possuem apenas ligações simples entre carbonos. Notem, apenas ligações simples entre carbonos. O oxigênio não faz parte, tá, gente? Olha aqui, ó, ciclopropano. Se vocês observarem bem aqui, ó, não existe ligações duplas entre carbonos. Ou assim, uma ligação, ao menos uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. São as insaturações. Quanto à presença do heteroátomo, o átomo diferente do carbono, são homocíclicas, ou seja, não possui heteroátomo, ou heterocíclicas, quando possui um heteroátomo. No caso aqui, esse enxofre, né, é um heteroátomo. Quanto à classificação dos carbonos primário, secundário, terciário e quaternário, cadeias normais possuem apenas carbono primário e secundário, ó, primário e secundário, carbonos primários e secundários. Nesse caso aqui nós temos todos os carbonos secundários, ó, de qualquer ponto que eu pegar, eu tenho carbono ligado a mais dois carbonos. Então, cadeias normais possuem apenas carbono primário e secundário. Ou cadeias ramificadas possuem pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Esse aqui, no caso, é o nosso carbono terciário. Ele está ligado a 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Retomando a notícia, a reportagem da página 9 fala sobre o problema da espuma fétida formada pela mistura de detergente e esgoto que invade constantemente as ruas de algumas cidades do interior de São Paulo. Você sabe do que é feito um detergente? Como ele funciona? E que opções temos para evitar esse problema ambiental? Uma substância orgânica é considerada biodegradável quando pode ser decomposta pela ação de micro-organismos. A degradação biológica é um processo aeróbio que necessita de quantidades razoáveis de oxigênio para ocorrer. Se uma substância é biodegradável, os micro-organismos conseguem transformá-la em íons inorgânicos como nitrato, nitrito, fosfato, sulfato ou em moléculas simples como dióxido de carbono e água. Todos esses íons e moléculas são usados como nutrientes pelas plantas. Se uma substância é não biodegradável, sua decomposição não pode ser feita por micro-organismos. Substâncias assim só podem ser degradadas por processos químicos ou físicos. Se uma substância não biodegradável é lançada ao ambiente, seus efeitos tóxicos ou poluentes vão persistir por muito tempo, causando danos que vão se acumulando e se agravando ao longo da cadeia alimentar. Verifica-se que a propriedade de ser ou não biodegradável está relacionada ao tipo de cadeia carbônica que a substância possui. Detergentes não biodegradáveis possuem cadeia muito ramificada, como por exemplo a do P1357 tetrametiloctilbenzeno, sulfonato de sódio. Veja a fórmula estrutural abaixo. Cadeias ramificadas não são digeridas pelos micro-organismos existentes na água e acabam causando sério problema ao meio ambiente. Detergentes biodegradáveis possuem cadeia normal ou linear, como o P-dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Nossa, que xingamento, né, gente? É um palavrão, mas a gente é quase que um trava-língua. Mas a gente tem que ir se habituando a esses nomes aí.
Os detergentes de uso domésticos utilizam matéria-prima biodegradável em sua formulação. Sabão em barra, biodegradável. O chamado sabão em barra, apesar de ter uma formulação diferente da do detergente, como dodecanoato de sódio, atua da mesma maneira. E aqui embaixo, ó, tem essas fórmulas desses sabões aí, desses detergentes, para que vocês possam aí degustar. É só dar uma olhada com calma, com cautela. Tem um anel aromático aqui, e aqui a cadeia carbônica extensa, as suas ramificações, os íons, né? Muito legal, para que vocês possam ir se familiarizando aí com esses compostos orgânicos. E qual produto é menos prejudicial ao ambiente? Vamos analisar a constituição do sabão e do detergente. As matérias-primas utilizadas para fabricar sabão são os óleos e as gorduras, que reagindo com uma base forte, como o hidróxido de sódio, a soda, né, produzem um sal ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos são ácidos fracos, de cadeia longa, não ramificada. Por serem derivados de óleos e gorduras, todos os sabões são biodegradáveis. A desvantagem dos sabões é que, se em água tiver íons Ca2+, ou Mg2+, água dura, os sabões vão reagir formando sais insolúveis, sais de ácido carboxílico de cadeia longa, de cálcio ou de magnésio, que precipitam, interrompendo o processo de limpeza. Já as matérias-primas utilizadas para fabricar os detergentes são o petróleo e o ácido sulfúrico, um ácido forte. Os detergentes são sais de ácido sulfônico, derivados de ácido sulfúrico, de cadeia longa. Então aqui um ácido sulfônico, o hidrogênio ionizável aqui. A utilização de matérias-primas potencialmente perigosas na fabricação de detergentes pode gerar resíduos prejudiciais ao ambiente. Os sabões em geral fazem menos espuma que os detergentes, o que é bom para o meio ambiente e em questão de limpeza não faz diferença, já que não é a espuma que limpa, mas o mecanismo esquematizado a seguir, que é igual para ambos. Depósito de gordura sobre uma superfície qualquer. Então temos aqui uma simulação de uma panela e a gordurinha aqui embaixo, ó pessoal. Uma panela suja e a gordurinha aqui embaixo. Vamos subir aqui um pouquinho e voltar para as próximas imagens. O sabão ou detergente é adicionado e orienta sua extremidade apolar para a gordura e sua extremidade polar para a água, como aqui na figura que a gente está vendo. A extremidade apolar fica para a gordura e a extremidade polar fica para a água. Descendo aqui mais um pouco, o passo 3 é o seguinte: a agitação faz a gordura se desprender na forma de pequenos aglomerados que são levados pela água corrente. Não é assim que o sabão age limpando aí. Mas usar um produto biodegradável é garantia de proteção ao meio ambiente? A resposta é não. O uso de produtos biodegradáveis não resolve nesse caso, porque as águas do rio já estão saturadas com o esgoto doméstico que é lançado sem tratamento. Como a oferta de matéria biodegradável, esgoto e detergentes de uso doméstico é muito grande, o consumo de oxigênio da água necessário para que as bactérias possam fazer o seu trabalho é igualmente muito grande. O consumo excessivo de oxigênio das águas dos rios pode causar a morte das demais espécies de vida que habitam o ecossistema, evoluindo para um processo denominado eutrofização. Por isso, o uso dos detergentes industriais não biodegradáveis e a não decomposição dos detergentes biodegradáveis, aliados à baixa vazão do rio e à correnteza que se forma nos vertedouros da usina hidroelétrica próxima a Pirapora do Bom Jesus, causam a formação da espuma que invade periodicamente as ruas da cidade. O que podemos fazer é cobrar dos órgãos responsáveis para que todo o esgoto seja tratado antes de ser lançado ao rio.
Em casa, podemos utilizar produtos biodegradáveis, de preferência sabão em barra, na quantidade mínima necessária para obter a limpeza desejada. Temos aqui mais um exercício resolvido, a UFV, né? Considerando os compostos a seguir. Aqui tem todos os compostos na assertiva 1, 2, 3, 4 e 5. Quais deles apresentam cadeias carbônicas ramificadas? Indique o número de carbonos secundários existentes nas cadeias ramificadas. Então, apenas os compostos 2 e 3 apresentam cadeias carbônicas ramificadas. Composto 1, então vem aqui, vai fazer o composto 1, composto 2, composto 3, o 4 e o 5. E aí você tira a sua prova, né? Aqui a ramificação na cadeia 2 e a ramificação na cadeia 3. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês no entendimento aí, uma leitura básica do livro. E convido vocês a fazerem esses exercícios aqui para que a gente possa dar prosseguimento na próxima aula à nomenclatura dos compostos de cadeias carbônicas. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até logo. Tchau!